Testando som sincronizado. 3, 2, 1 e... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse podcast. Nós somos o Pod Cueca. Eu sou o Samuel, sou apresentador favorito da internet. Esse aqui é o Ítalo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. E esse aqui é o Júlio César. Dá oi, Júlio César. Oi. Hoje a gente vai falar sobre... Peraí, cadê o livro? Sobre Há Sempre um Sol. Esse livro maravilhoso de Giselda Laporta Nicoleles. Que fala sobre dois contos. Da história. Há Sempre um Sol, ele vai falar de dois contos, que é um de garotinho e de uma menina. O garoto, ele... Caramba, esqueci a história. O garoto, ele tem depressão. Depressão. Ele não convive muito bem com os pais deles, mesmo eles sendo os médicos. E os pais deles meio que forçaram ele a ser médico, mesmo ele não querendo. E ele também sofria muito bullying na escola. E nas 10 primeiras páginas, 5 primeiras páginas, ele sempre fala das espinhas, uma coisa meio estranha. Todo adolescente tem uma coisa assim, que todo adolescente tem que se acostumar com essa coisa, tá ligado? E, tipo, ele se diminui muito pra um adolescente. Um adolescente não tem que ser assim. Uma coisa negativa que eu vi nesse texto, nesse livro, foi que ele se diminui muito pra uma coisa que não é pra ser isso. Já a segunda história, já pulando aqui essa parte do livro, a segunda história é a história de uma menina que ela tinha dependência emocional com os pais dela. E isso acabava meio prejudicando ela em todos os aspectos, porque ela se apegava muito às pessoas, e quando essas pessoas iam embora, ela ficava com saudade. Sim. O que aconteceu foi, quando ela meio que teve essa dependência emocional por um dos psiquiatras que atendia ela, ela meio que ficou com raiva dele e ficou, teve um ataque de pânico por causa disso. Depois ela... Um gatilho. Isso. Ela tem um gatilho de raiva quando ela se sente triste e abandonada. Logo depois de ela criar uma dependência emocional contra a pessoa. Qual era o mesmo nome? O psiquiatra... Não, era ela chamava de doença, aquela trauma de... borderline. Ela tinha borderline, que é um problema mental... Uma doença mental, desculpe pela palavra errada. Que você praticamente... tem surtos de raiva do nada, é praticamente isso. E quando ela ficou com raiva do psiquiatra dela por causa disso, ela meio que não pensava mais em nada além de esse cara não me traiu, eu não quero mais falar com ele e tal. Só que na verdade era pura imaginação dela isso. E depois ela acabou se tratando e se acostumar com isso. Mas o que fez ela ter essas crises de raiva e borderline foi o pai dela. O pai dela, quando... Ela vivia muito bem com o pai dela. Nas duas primeiras páginas, ela elogiava muito o pai dela, falava muito do pai dela. Mas, após ele ter perdido o emprego dele, ele começou a beber muito. Aí, ele começou a brigar na família, bater na família. E, na qual a mãe dela ficou com medo disso e fez com que ela terminasse o casamento. Na qual causou uma grande depressão na família. Era 3 filhos, né? Era 2 meninos e a mais velha que... A mais velha que conta a história, né? Sobre que teve o tal do tratamento e tudo mais, que teve dependência emocional. Os 2 irmãos mais novos, e a mãe, que trabalhava duro pra sempre ganhar alguma coisa no trabalho pra sustentar a sua família. E a mãe dela sempre trabalhando duro foi, assim, a grande causa da felicidade dela e a grande causa também para ela não cometer suicídio. Que é uma verdade, ela falou no texto que já pensou várias vezes em cometer suicídio, só não comete por causa da mãe dela, que está num emprego, trabalhando para dar vida à família. Já que o pai dela não largou, ia falar que largou a família, mas não largou. Mas fez com que largasse, já que ele começou a brigar na família e bater na família, então foi meio que culpa dele, então. Inclusive, em uma das partes do livro, ela diz que o pai dela abandonou ela só porque ele estava namorando uma outra mulher. Sim. Depois de ter são 2 filhas gêmeas que ele começou a namorar. E eles se conheceram no banco.
Aí Ele ela... começou a namorar uma mulher que tinha uma filha. Não, tinha ela- filhos. Duas filhas. Duas filhas dele. Então, tipo assim, essa dependência emocional que ela tinha do pai dela afetou a vida dela em tudo. Porque ela disse, acho que na página 15, 15 não. foi na página 15, que ela tratava com muito mal os namorados dela porque ela era muito ciumenta por causa disso. Que ela tinha dependência Ela tinha uma emocional. dependência emocional. É, e aí isso fez com qualquer coisinha que o namorado dela fizesse com qualquer outra pessoa, ela já ficava com ciúme, já brigava com ele, tinha uns surtos de raiva que ela tem por conta da borderline. Então, tipo, essa separação dos pais delas afetou a vida dela de forma estrondosa. E também uma coisa que o livro conta sobre os dois assuntos, né? Sobre os dois contos, são casos de depressão e também uns problemas da vida social que os adolescentes agora têm muito, sobre questão de pensar em se matar, tudo mais. Que é questão de sobre... O segundo conto conta sobre dependência emocional e ela quase ter morrido por causa sobre... Ela quase ter se matado de tanto tomar remédio. O primeiro conto fala sobre um menino que estava gostando muito de uma menina na escola e sofria bullying pelos amigos. E mesmo com os pais sendo médicos e tudo mais, o pai sendo um psiquiatra, ele não tinha total interação com eles. E ele já pensou em se matar, teve depressão e tudo mais. E causando que na escola ele gostava muito de uma menina e ele ficava muito mais tentando ver como impressionava a menina. Até que ele ficou com outra menina que ajudou ele. Não. Foi não? Foi a mesma, não? O que fez ele sair dessa depressão foi que essa menina, que não ligava pra ele, mas ele sempre a via, sempre ficava de olho nela. Sim. Essa menina começou a namorar um bonitão, na qual ele só chama esse moleque de bonitão. Sim. Bonitão ali, e ele chama ela de dama. Dama ali, tá ligado? Deusa também, mas eu ouvi mais dama. Deus, aí, até que esse menino, na qual eu ia falar que ele parecia uma pessoa, só que eu não vou falar. Ele parecia uma pessoa, aí esse moleque traiu ela. Não sei se eles estavam tendo um relacionamento sério, eles estavam só ficando. Ela começou a namorar esse moleque e depois ele viu, o protagonista viu essa menina, né, chorando no pátio da escola durante o intervalo. Ele foi falar com ela e ele descobriu que o namorado dela, que é esse bonitão, inteligentaço da turma, tinha traído ela com outra menina. Cantor. O cara era cantor, tá ligado? E ele traiu ela com outra menina e ela ficou muito triste, ela começou a chorar. E aí isso acabou aproximando o protagonista com essa menina. E essa menina, ela também fazia tratamento psicológico e ela meio que ajudou esse menino nos tratamentos psicológicos, dando várias, assim, como é que fala? Como é que eu ajudo? Ajudando ele. Ajudando ele com os A procurar psicólogos pra ajudar ele nesses tratamentos de depressão e falta de ânimo, na qual ele quase se matou. inclusive ela foi falar com os pais do protagonista para ver se ela conseguia convencer eles a pagar um psicólogo bom pro filho deles, porque o pai dele era um psiquiatra muito bom, inclusive, só que ele não ajudava o filho dele. Aí o filho dele pensou que se ele fizesse tratamento com um psiquiatra desconhecido, ele conseguiria melhorar. E realmente aconteceu. Ele foi para um psiquiatra desconhecido que fazia parte do plano de saúde da família dele. E ele foi melhorando passo a passo. Ele disse que, inclusive, que tinha que ter muita paciência e tal. Por causa disso, por causa do tratamento realmente demorado, e a pessoa tem que ter muita paciência pra suportar isso. Sim. Inclusive, os pais deles eram médicos e forçaram meio que ir a fazer a faculdade de medicina, só que ele não queria, ele queria ser escritor e jornalista. E uma frase que marcou muito, que eles falaram, e todo pai fala, é que essas áreas como psicólogo, quer dizer, o pai dele é psicólogo, então não pode falar nada, psicólogo, jornalista e escritor, não dá um ganha-pão, foi o que ele falou, muito bem, está escrito aqui, que essas áreas não dão um ganha-pão, na qual se você for procurar uma área por puro dinheiro, não vai dar certo. Muitos médicos, já vi um podcast, muitos médicos falam que procurar a medicina por causa de dinheiro não dá certo, você não vai gostar da área, você tem que procurar uma área na qual você quer gostar. E o protagonista gostava de jornalismo e escritor, então ele queria, mas os pais deles não apoiavam. Mas depois dele ter encontrado essa dama ter terminado com o bonitão, que ele fala bonitão, e ela ter começado a ajudar ele
ele teve coragem de falar pros pais que que vai trocar a faculdade de medicina e que vai fazer jornalismo e pra ser escritor também, tá ligado? E é só isso, eu acho, né? Puxando um ponto menos do livro, mais técnico em si, vocês acham, opinião de vocês, que o pai dele não conseguir conversar com o próprio filho é um problema muito, muito, muito grave? Ou é algo que tem que lidar com um psiquiatra familiar? Ou é algo que você tem que tratar em casa? É algo que você tem que tratar em casa. Logo que ele ainda era psicólogo, então já era pra ele saber cuidar disso. Eu não entendi muito bem disso, porque todo psicólogo sabe como cuidar de uma ação emocional. E o pai dele é psicólogo Ou e pelo não menos sabia. deve saber, né? Deve saber, eu acho que o pai dele não sabia, tá ligado? Mas ele não era um bom psiquiatra. Não era, porque não sabia cuidar do filho. E também quando ele conta na história, né, que muito tempo ele tava parando de comer por causa que ele tava se sentindo muito mal por causa da depressão. E também porque, como o pai dele sendo um psicólogo, né, não tava vendo o problema do filho, né, sobre o problema de ele estar emagrecendo rápido. Só mesmo quando ele era chamado na escola, né, por causa das suas notas ruins. E... deixa eu ver se eu lembro de... Inclusive, uma coisa que afetou muito esse moleque é que ele gostava muito de ler. Ele era um leitor bem assíduo que gostava também de escrever histórias. Ele queria, inclusive, ser um escritor. E isso atrapalhou muito os sonhos dele. Como vocês acham que isso de ter atrapalhado os sonhos dele podia ter afetado o futuro da vida dele, se ele não tivesse entrado no psiquiatra, por exemplo? Cara, se ele não tivesse entrado no psiquiatra, ele ia cometer muito suicídio. Juro pra tu, se essa menina não tivesse achado ele ia muito cometer suicídio. Porque pelo que ele fala, creio que ele sim ia cometer suicídio caso essa menina não tenha ajudado ele, né? E é isso. Ele diz que era um garoto infeliz e depressivo que tentava sair do abismo onde se encontrava sozinho e abandonado, gritando por socorro. Isso aqui é um problema grave, né? A gente pode, mesmo sem ter nenhuma formação, a gente já percebe que é um problema grave. Mas... Não precisa. Sabe por quê? Xingando, professor, xingando. Sabe por quê? Porque deu 12 minutos, o máximo é 10 e pouco. Já